Então, olha só, eu vou gravar agora essa continuação aqui da nossa, a parte 2 da nossa revisão de verbos, tá? Ficou um pouquinho grande lá, ficou 1 hora de vídeo, quase 57 minutos. Mas é aquele negócio que eu te falei. É muito difícil para eu falar muito rápido, porque o raciocínio tem que acompanhar, o raciocínio não acompanha. Então, eu vou falar do jeito que eu vou falar e vocês dão uma aceleradinha aí no vídeo, tá? Bom, vamos até present continuous. Para continuar agora, nós temos aqui o gerund, tá? O gerúndio aqui. Vou colocar aqui logo nesse comparativo aqui para a gente lembrar o que é o gerúndio, tá? Então, olha só. Tenho 2 verbos aqui, jogging, jogging, e os dois têm ing, tá? Mas os dois não são o present continuous, somente um deles, tá? Olha só, he is jogging at the park. Então, ele está correndo no parque, tá? Quando eu coloco assim, ele está correndo no parque, esse is, o verbo to be, mais o verbo com esse ing, ele é para indicar que alguém está fazendo uma coisa agora, tá? Neste momento. Então, he is jogging at the park, ele está correndo no parque. O próximo, ó, jogging is good for one's health. Então, correr é bom para a saúde de uma pessoa, tá? Aqui, eu não estou indicando que ninguém tá praticando a corrida agora, tá? Eu estou falando que correr é bom para a saúde de uma pessoa. Então, aqui, esse ing, ele não representa um present continuous. Já aqui, com to be mais o ing, indicando que alguém está praticando uma ação neste momento, aí eu tenho um present continuous, tá? Quando que esse gerúndio aparece, tá? Ele aparece quando esse verbo em questão, ele for sujeito de uma oração. Então, por exemplo, ó, comer frutas é bom para você. O que é bom para você? Aquela famosa perguntinha que a gente faz pro verbo, né? O que é bom para você? Comer frutas. Então, esse comer, ele é sujeito sujeito da minha oração. Então, ele vai receber o ing. Não como present continuous, como se alguém estivesse praticando o ato de comer agora, mas como gerund. Tá? Olha aqui mais um exemplo. Remembering is good for the soul. Então, lembrar é bom para a alma. O que é bom para a alma? Lembrar. Lembrar vai ser o meu sujeito da oração. Então, ele vai receber esse ing, tá? Não para indicar que alguém está lembrando de algo nesse momento, mas para falar que esse remembering, para lembrar, é bom para a alma, tá ok? Outra situação que a gente vai usar aí, o gerund, é quando o verbo em questão, ele seguir algum desses verbos aqui. Então, ó, quais são os verbos? Love, like, amar, gostar, dislike, desgostar, hate, odiar, prefer, preferir, enjoy, curtir, finish, terminar e miss, sentir falta. Ó, não são esses verbos que vão para o gerúndio, mas sim os verbos que seguirem ele. Eles, né? Por exemplo, Laura misses. Então, a Laura, ó, o verbo to miss aqui, a Laura sente falta de quê? De falar francês, tá? O verbo falar, que é o verbo que tá seguindo esse verbo to miss, ele que vem no ing de gerund, tá? A Laura, não tô falando que a Laura tá falando francês agora, né? Não tô falando she is speaking French. Eu tô falando que ela sente falta de falar francês, tá? Nenhuma situação tá acontecendo agora nesse momento. Olha o outro exemplo. She finished doing her homework. Ela terminou de fazer sua tarefa. Ó, eu tenho aqui o verbo finish, ó, e o verbo que segui-lo que vem com esse ing, tá? É o gerúndio. Então, ela acabou de fazer a tarefa. Não estou falando que ela está fazendo a tarefa no momento, tá? Eu tô falando que ela acabou de fazer. Aqui eu só tenho o ing, não é de present continuous, mas porque ele tá seguindo esse verbo aqui em cima, ó, o verbo to finish, tá? E aí, por isso, ele recebe o ing. O gerund, ele também segue algumas expressões fixas, tá? São elas, can't help, tá? Pra quem não lembra, can't help é não poder evitar alguma coisa, tá? Então, olha lá, I can't help being a perfectionist. Então, eu não posso evitar ser um perfeccionista, tá? O ing aqui não está sendo usado para indicar uma ação que está acontecendo agora, tá? Por exemplo, he is being naughty. Ele está sendo danado, tá? Não estou usando is being, não estou usando are being, am being.
Eu tô usando ele depois de uma expressão fixa que é essa, can't help, não posso evitar. Então, não posso evitar ser um perfeccionista. Depois da expressão can't help, você vai ter um gerund, tá? Outra expressão fixa que também é seguida por gerund, ó. Can't stand. Então, can't stand é não suporto, tá? Não posso suportar. Então, eu não posso suportar ouvir música sertaneja, tá? Então, ó, can't stand é uma expressão fixa que é seguida por gerund, tá? Seguida pelo ing, por um verbo com ing. Mais expressões fixas aí, ó. No use, tá? Que é não adianta. It's no use leaving a message. Não adianta deixar mensagem. Ela nunca checa elas de qualquer forma, tá? Então, ó, não adianta deixar mensagem. Depois da expressão fixa no use, eu tenho o meu verbo que segue, tem ing. Não porque alguém está deixando mensagem nesse momento. Isso seria present continuous. Só tô falando que não adianta deixar mensagem, tá? E minha última expressão fixa é not worth, tá? Que é não vale a pena, tá? It's not worth spending so much money on a blouse. Então, não compensa, não vale a pena gastar tanto dinheiro em uma blusa, tá? Então, depois da minha expressão fixa not worth, eu tenho gerúndio, ó, spending, tá? Seguindo, depois de preposições. Quais são as preposições? Preposições, aquelas preposições mais famosas, né? Que a gente usa ali, on, in, at, to, of, tá? Mas a gente tem outras, ó. Before, que é antes, after, depois, under, embaixo, behind, atrás, without, sem, tá? Então, essas expressões também são seguidas de gerund. Vamos lá, ó. He left without, olha aqui minha preposição, without. Então, ele partiu sem dizer uma palavra, tá? Depois do without, que é a minha preposition, eu tenho sem, eu tenho um gerund aí. After having a shower, I went to bed. Então, depois de tomar banho, eu fui para a cama, tá? Então, olha aqui minha preposição. Minha preposição é after, tá? Então, o que segue o after com o ing é um gerúndio, tá? Ask for proof before believing the results. Então, peça por provas antes de acreditar nos resultados, tá? Before também uma preposition. Preposition é seguida de gerúndio, tá? Believing. Temos algumas expressões também terminadas em preposições, tá? Então, como preposição é seguida de gerúndio, essas expressões também vão ser seguidas de gerúndio, tá? Então, são elas. I'm fed up with asking you to be quiet. Eu já tô por aqui de pedir para você ficar quieto, tá? Então, with, depois de with, já teria gerúndio de qualquer forma. Tenho essa expressão aqui, depois dessa expressão vai ter gerúndio também. There's no point in crying over the spilled milk. Então, não adianta chorar pelo leite derramado, tá? Então, there's no point in, não adianta. Não adianta, ó, minha preposição aqui, in, seguido de ing. In spite of, apesar de, he was fast in spite of being overweight. Então, ele era rápido, apesar de ser acima do peso, tá? Então, ó, of é uma preposição, tá? Então, seguida de ing como gerúndio. I'm looking forward to arriving in Egypt. Então, eu mal posso esperar para chegar no Egito, tá? Então, depois da minha preposição aqui, to, eu tenho arriving como gerúndio, não como present continuous, tá? Agora, olha só. A gente tem aqui também a expressão to be used to, tá? Quando você está acostumado a fazer alguma coisa, tá? Então, olha lá. I'm used to, olha o to be aqui, ó. O to be está sendo representado pelo am, tá? Então, I'm used to driving fast. Então, ó, to be mais used to, seguido de gerúndio. A mesma coisa para o passado, ó. I was used to waking up early. Então, eu tenho aqui o to be mais used to, seguido por um gerúndio, tá? Agora, atenção. Existe to be used to, tá? Mas também existe a expressão used to, tá? Então, existe a diferença de você estar, olha lá o verbo to be, ó, estar acostumado a fazer alguma coisa e você falar, eu costumava
fazer uma coisa. Às vezes você costumava fazer uma coisa, mas você não estava acostumado a ela. Tem diferença, tá? Então, olha só. E a outra diferença é, quando você tem aqui só a expressão used to, sem o to be, used to, ou am, ou is, ou are, ou o próprio to be, ele não é seguido por gerúndio. Então, olha lá. She used to smoke. Então, ela costumava fumar. He used to wake up early. Ele costumava acordar cedo, ó. Smoke, wake up, nada tem gerúndio, porque eles não estão seguindo o to be used to. Eles estão seguindo o used to, que é outra coisa diferente, tá? Mais uma coisa que a gente tem que ver aqui, ó. Alguns verbos, eles podem aparecer tanto no gerúndio, tá? Quanto no infinitivo, tá? To play ou playing, tá? Só que aí eles ficam com uma pequena diferença de significado. Vamos dar uma olhada nisso. Olha lá, quando o seu verbo aparece depois do verbo to stop, tá? Então, eu posso usar stop to buy ou stop buying, tá? Seguindo aqui de um gerúndio, tá? Aqui um infinitivo e aqui um gerúndio. Só que tem diferença de significado, olha só. Quando eu falo bem assim, ó, stop to buy bread at Toby's. Então, pare para comprar pão no Toby's, tá? O que eu tô falando? Você tá andando lá, então você vai dar uma paradinha no seu percurso e você vai comprar pão no Toby's, tá? Agora, quando eu coloco aqui ó, o stop seguido de um gerund e eu falo stop buying bread at Toby's, eu tô falando pra você parar de comprar pão lá, tá? Então, ó, stop to buy, parar para. Stop buying, parar de, ok? Eu dei outro exemplo aqui com stop, ó. Stop to smoke. Então, você tá lá dirigindo o seu carro e você não quer que seu carro fique com cheiro de cigarro. Então, você vai parar para fumar. Stop to smoke. E aí, quando a pessoa fala bem assim, ó, stop smoking, ela tá falando para você parar de fumar, tá? Então, parar para fumar é diferente de parar de fumar. Outro verbo, que ele pode ser seguido de infinitivo ou de gerúndio, mudando de significado. Ó, don't forget to watch the news tonight. Então, não esqueça de assistir as notícias hoje à noite, tá? I will never forget watching that movie. Eu nunca vou esquecer de assistir aquele filme, de ter assistido aquele filme, tá? Gerund. Então, você tem aqui, ó, don't forget to watch. Eu tô te dando um lembrete, tá? Então, não esqueça de assistir as notícias hoje à noite. Aqui, ó, I will never forget watching the movie. Eu nunca vou esquecer de ter assistido aquele filme, tá? Então, você tá jogando a sua memória lá pra trás, tá? Você tá falando de uma coisa que você nunca vai esquecer, uma coisa que já aconteceu e você nunca vai esquecer. Aqui no remember acontece alguma coisa, né? Forget, esquecer, remember, lembrar, tá? Então, olha lá, remember seguido de infinitivo. Remember to take a lot of pictures in New York. Então, lembre-se de tirar muitas fotos em Nova York. Eu tô te dando um lembrete. Lembre-se de tirar, tá? Agora, quando eu coloco aqui, ó, do you remember studying the subject? Quando a palavra que segue remember é um gerund, eu tô levando você lá para sua memória passada, tá? Então, você lembra de estudar esse assunto, tá? Então, tô te jogando pro passado. Outro querido que a gente tem aqui é o regret. Olha lá. Regret, ele pode ser seguido de infinitivo, ó. No caso aqui eu coloquei to say. E aqui, ó, regret seguido de gerúndio, ing, tá? Então, I regret to say that your report didn't impress me. Então, eu lamento dizer que o seu trabalho não me impressionou. E aqui, ó, he regretted drinking so much at the party. Então, ele se arrependeu de beber muito na festa, tá? Quando o regret, ele é seguido de um infinitivo, ele tá expressando a palavra se lamentar, tá? Então, eu lamento dizer que o seu trabalho não me impressionou. Agora, quando o regret, ele é seguido de gerund, dessa palavrinha aqui com ing, ele tá usando a palavra se arrepender, tá? Ele tem outro significado, tá? Então, ele pode ter o significado eu lamento, lamentar, e o
e o significado se arrepender, tá? Dependendo do verbo que tá seguindo ele, se for um infinitivo ou um gerúndio, tá? Por último, a gente tem aí, ó, mean. Thank you, but I mean to do the report by myself, tá? Então, olha o mean aqui seguindo do infinitivo. Então, ele tem sentido de pretender. Então, obrigada, mas eu pretendo fazer esse trabalho sozinho, tá? E aqui, ó, quando ele é seguido de um gerúndio, ele tem outro significado, que é significar. Então, counting on him, então contar com ele significou fazer o trabalho sozinha, só eu, tá? Então, é isso aí, o nosso gerúndio. Vamos para a próxima. Nossa próxima matéria aí é o past continuous, tá? Só que eu queria falar só mais uma coisinha do gerúndio. Assim, uma coisa pra gente perceber mesmo, tá? Então, lá quando a gente tinha o present continuous, eu falei pra vocês, pessoal, algumas palavras, elas não vão pro ing como present continuous, tá? E remember era uma delas. Então, quando eu falava assim, ó, ele está lembrando uma coisa que ele falou, tá? E eu colocava, he's remembering. Não, he's remembering não existe. Não existe como present continuous, mas existe colocar esse ing na palavra remembering como gerúndio. Igual naquele exemplo que eu falei lá, ó. Remembering is good for the soul. Então, lembrar é bom para a alma, tá? Ali ele funcionando como sujeito da frase, ele recebe o ing. Não como present continuous, mas como gerúndio. Então, olha só, começando aí então com o past continuous. O que é essa formação aí do past continuous? A gente vai usar o verbo to be, né? Mais o verbo principal com ing. Igual a gente fazia lá no present continuous, só que qual a diferença? A diferença é que no past continuous, no present continuous, o meu verbo to be vai estar no presente, e no past continuous, o meu verbo to be vai estar no passado, tá? Basicamente essa é a diferença. Então, olha lá. I was studying. Então, eu estava estudando. He was studying. Então, ele estava estudando. She was studying, tá? E assim por diante, tá? O meu verbo to be, ó. Was, were, tá? E mais meu verbo principal com ing, que é we studying. Bom, mas qual a situação que a gente vai usar o past continuous? Ó, o present continuous eu uso para expressar uma situação que está acontecendo agora, né? Então, ó, I am talking. Então, eu estou falando. E o past continuous é para indicar uma situação que estava acontecendo naquele momento do passado, tá? Então, ó, I was talking, tá? Então, eu estava falando naquele momento ali do passado, tá? Então, é basicamente isso. E se a gente for falar em termos de questões, isso daí não aparece muito não, tá? Mas vamos pensar assim, present continuous está acontecendo nesse momento. Past continuous estava acontecendo naquele momento do passado no qual estamos referindo, tá ok? Agora vamos lá para a forma negativa do past. Forma negativa do past continuous. Nós temos aí o verbo to be, funcionando como auxiliar, tá? E o verbo principal, que é o verbo to study, tá? Estudar. Então, quando a gente vai fazer a negativa, a gente vai mexer com o auxiliar, tá? A gente nunca mexe com o verbo principal. Tem auxiliar? Então, é com o auxiliar que a gente vai mexer, tá? Aqui, no caso, a gente vai mexer com o auxiliar acrescentando not, assim, a gente faz a negativa, tá? Então, eu não estava estudando. I was not studying. Ela não estava estudando. She was not studying. Eles não estavam estudando. They were not studying. Posso contrair? Colocar wasn't? Posso. I wasn't studying. Posso contrair? Colocar weren't? Posso. They weren't studying, tá? Então, tanto a forma cheia, full form, como a forma contraída. Agora a forma interrogativa aí do past continuous. Olha só. Vamos pensar assim, a forma interrogativa, né? Eu sempre vou mexer com o meu auxiliar. Se eu tiver auxiliar, eu mexo com o auxiliar. Se eu não tiver auxiliar, eu mexo com o próprio verbo, né? O verbo principal. Então, olha só, minha frase aqui na afirmativa, ó. I was studying. Eu estava estudando. Se eu vou fazer a pergunta, qual que é o meu auxiliar? Meu auxiliar é o was, né? Então, vou pegar meu was aqui e vou passar ele para antes do meu sujeito, seja o meu sujeito qual for. Então, eu tenho, ó, was I studying? Eu estava estudando nesse momento lá do passado, tá? E é isso que eu tenho aqui.
ok? Was I studying? Temos, ó, were you studying? Tá? Sempre respeitando a conjugação. Agora, vamos pular lá do passado para o futuro, tá? Então, o futuro aqui, a gente tem o simple future, tá? A gente tem o futuro e ele vai ser apresentado de duas formas, tá? Temos aí algumas expressõezinhas de futuro que estão na lista, então dá para fazer aquela review, tá? E o futuro, ele se apresenta de duas formas, tá? Com will, que também é um verbo modal, é aquele suficiente, autossuficiente, ele trabalha sozinho, ele faz a negativa, ele faz a interrogativa dele. E o going to, que por sua vez, ele tem auxiliar, então a gente mexe com o auxiliar dele, tá? Eles são os dois verbos usados para expressar a ideia de futuro simples, ok? Vamos ver o futuro com will, como que ele é feito, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o will mais o verbo que ele tá se ligando aí, ó. I will sell. Eu vou vender. She will sell. Ela vai vender. Eles vão vender. They will sell, ok? E o futuro com going to, eu vou precisar do quê? Do to be, tá? E o to be vai ser o meu auxiliar aí. Então, ó, I am, e aqui eu tenho meu futuro, ó, going to, eu vou vender. Going to sell, tá? Para he, she, it, meu verbo to be é is, né? Going to, meu futuro, sell. Então, ela vai vender, tá? We, you e they, eu uso are. Então, nós vamos vender. We are, olha o going to de futuro, vamos. We are going to sell, ok? Agora, will we going to, tá? Semelhança. Os dois expressam eventos futuros. A diferença é regrinha geral, tá? Aquela regrinha que a gente usa assim como... will, a gente usa para incertezas, tá? Quando você não tá muito certo o que vai acontecer. E going to para certezas, tá? Então, vamos lá. Previsões. Previsões baseadas na opinião de alguém. Uma coisa meio incerta, tá? Então, ó, o ano de 2022 vai ser difícil na gente, tá? Se for pior do que 2020, a gente não sabe o que a gente faz. Tá? Mas então, olha lá. O ano de 2022 vai ser difícil pra gente. Baseado no que você tá falando isso? O que eu acho? Acho que vai ser difícil, tá? E a gente tem previsões baseadas em fatos, previsões mais certas, tá? Por exemplo, aqui, ó, baseada na previsão do tempo. Okay? Você pode até não levar muito a sério, mas é ciência, pelo menos. Então, ó, baseados em fatos. The weather forecast shows that it's going to rain today. Então, a previsão do clima mostra que vai chover hoje, tá? Então, going to, certeza. Então, até aí, tá batendo. Agora, quando a gente tem aqui decisões. Quando decide-se algo no momento da fala, tá? Então, não foi uma decisão planejada, tá? Então, vou usar will, decidir agora, no momento da fala. Ele pergunta aqui, ó. Vinho tinto ou branco, senhor? O tinto, por favor, tá? Decidir agora, will, tá? I'll have red, please. Então, eu vou tomar o tinto, por favor, tá? Agora, se você vai tomar uma decisão quando a decisão já foi tomada antes de se falar sobre ela, uma decisão planejada, going to, tá? Então, olha só. I'm going to see the doctor on Friday morning. Então, vou ver o médico na sexta de manhã. Eu já marquei um horário, tá? Então, já foi marcado, já foi planejado. Eu vou usar o going to, ok? Agora, temos aquelas expressões de incerteza, tá? E aí, para incertezas, a gente usa o quê? O will, tá? Então, olha lá as incertezas. I think, eu acho. Maybe, talvez. Perhaps, talvez. Probably, provavelmente. I guess, eu acho. I expect. I hope, eu espero, tá? Esses dois aqui vão significar eu espero. Então, a gente vai usar com will, incerteza, tá? I think you will do well on the test. Então, eu acho que você vai se dar bem no teste, tá? Na prova. Então, como eu usei o I think, eu vou usar o will, que é de incerteza, tá? E para promessas, por último, né? Para promessas, eu também uso o will. Aí, aqui que quebra tudo, porque você sempre pensava assim, ó, will. Incerteza, uma decisão que eu tomei na hora, aquelas expressões de incerteza, I guess, I think, probably. E agora você tem uma promessa, que tipo, se você está fazendo uma promessa, eu espero que você tenha certeza dessa promessa que você está fazendo, né?
Então, mas a gente não vai usar going to, a gente vai usar will, tá? Então, I promise I wash the bathroom this week. Então, eu prometo que eu vou lavar o banheiro essa semana, tá? Apesar de promessa, uma coisa que, pô, esperamos que seja certeza que você vai cumprir, é o will. A forma negativa do will, a gente vai acrescentar o not, I will, tá? Então, eu vou vender. I will sell. Eu não vou vender. I will not sell, tá? Então, e também tem a forma contraída, né? A forma contraída, eu vou escrever aqui pra gente, dá uma olhadinha, ó. Que é won't, tá? Que é a mesma coisa que will not, eu falo won't. E agora vamos pra forma lá. Eu acho que até eu fiz um corte bem na interrogativa lá, mas só pra ficar um vídeo um pouquinho mais rápido pra vocês aí, pra fazer essa review bem legal. Então, eu tenho aqui a minha frase, né? A minha frase é I will sell. Eu vou vender, né? Se eu vou perguntar, eu vou vender mesmo? Será que eu vou vender? Então, eu pego meu will, tá? Coloco ele lá na frente do meu sujeito. Pronto, tenho minha interrogativa. Will I sell? E aí, com todas as pessoas, né? Ela vai vender? Will she sell? Nós vamos vender? Will we sell? Tá? Então, essas são nossas interrogativas. E agora a gente vai para os modal verbs, tá? Os modal verbs são... Cadê? Esses aí. Esses aí embaixo, tá? A gente tem aí, ó, can, could, may, might, must, would, should, ought to, will, shall, tá? E aí eu separei eles um por um, tá? Que a gente vai ver agora a seguir. Isso aqui é só um esqueminha, porque eu já sei o significado de cada um, né? E agora eu tenho um esqueminha de que cada um vai expressar, ok? Então aqui a gente tem o can, tá? Que significa poder, tá? E ele vai expressar permissão, habilidade e possibilidade. Olha lá, permissão. Can I drive your car? Tô pedindo permissão. Posso dirigir seu carro? Habilidade. I can speak English very well. Então, eu posso falar inglês muito bem. E por último, a possibilidade. My brother can arrive after class, tá? Olha lá. Permissão, habilidade, possibilidade, tá? Próximo modal verb aí é o could. Também vai significar poder, tá? Ele também vai expressar, igual lá o can, ele vai expressar habilidade no passado, tá? Só que lá era habilidade, aqui é habilidade no passado. E permissão, tá? Ele só vai faltar o que tinha no can, que não vai ter agora no could, vai ser possibilidade, tá? Então, a gente tem aqui, ó, I could ride a bike when I was a child. Então, eu podia pilotar uma bicicleta quando eu era criança, tá? E aí, a permissão. Could I use your bathroom? Eu poderia usar o seu banheiro? Ok. Então, olha lá o could, ó. Permissão aqui igual can. Habilidade igual can também, só que habilidade no passado. E ele não expressa possibilidade, porque ele se trata de passado, tá? Vamos pro may. Olha lá o may. Ele vai expressar possibilidade no presente ou no futuro e permissão formal, ó. It may rain tomorrow. Pode chover amanhã, tá? Então, possibilidade no futuro, no caso. May I smoke here? Permissão formal. Posso fumar aqui, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. O may. Permissão, assim como can e o could. Não vai expressar habilidade, mas expressa possibilidade, tá? Aquele negócio que aquele be careful, né? Atenção ali do may, tá? Quando a gente for fazer um pedido usando o may, somente o I pode ser o sujeito, tá? E aí eu até dei esse exemplo aqui. Com licença, senhor. Você pode me falar a hora? Com certeza, são 5h20, ó. Como eu tenho o you, eu não poderia usar o may, tá? Então, eu vou ter que usar o can. Can you tell me the time? Agora, se aqui fosse I ou we, aí eu poderia usar o may, correto? Vamos lá. Might. O might também significa dever e expressa somente possibilidade, ó. He might come to the dinner. Então, ele deve vir para o jantar, tá? To the dinner ou to dinner. Então, olha só, o might aqui, ó, somente possibilidade, tá?
tá? E aí, a gente vai pro must. Vamos lá no must. Cadê o seu must? Must. Também tem esse significado aqui de dever, tá? E aí, ele vai expressar obrigação, se a frase estiver na afirmativa, proibição, se a frase estiver na negativa, tá lá, não tá no nosso esquema, mas eu tô acrescentando aqui. Já tinha acrescentado em sala também. Proibição, se a frase estiver na negativa, tá? E probabilidade. Então, olha lá, obrigação. You must study more. Você deve estudar mais, tá? Proibição. You mustn't stay up until late. Então, você não deve ficar acordado até tarde, tá? Uma proibição. You mustn't. Ou então, you must not. E probabilidade, he must know something. Então, ele deve saber alguma coisa. É provável que ele saiba alguma coisa, tá? Vamos voltar aqui para o nosso esqueminha, ó. Must, ele vai expressar possibilidade. E agora, ó, obrigação ou proibição, se for uma frase negativa, tá? Agora, vamos pro would, tá? O would, como eu sempre gosto de falar, ele é o ia, tá? Ele é o ia dos verbos, tá? Então, ó, most people would accept that. Então, ó, a maioria das pessoas aceitariam aquilo. Would you like a cup of tea? Então, ó, gostaria. Você gostaria de um copo de chá? E would you please get those books? Então, você, por favor, pegaria aqueles livros, tá? Um pedido formal, ok? Então, ele vai expressar possibilidade, probabilidade ou hipótese, oferta formal ou pedido formal, tá? Vamos no nosso esquema lá, tá? Então, esse I aí, ele já dá pra gente essa ideia de possibilidade, probabilidade, hipótese, tá? Oferta formal, vamos usar o would. E pedido formal também a gente usa would. Partindo aí pro should e ought to, tá? Nós temos aí, ó, should e ought to, que seria o deveria, tá? Os dois vão significar deveria. E a gente usa para expressar um conselho, tá? Em inglês, advice, ok? Então, a gente tem aí, ó, you should go to the doctor. Você deveria ir ao médico, conselho. You ought to quit smoking. Você deveria parar de fumar. Tô te dando um conselho também, tá? Importante, além da gente saber esse esqueminha, né? O que cada um expressa, o significado de cada um, a gente dá uma olhadinha lá nos nossos exercícios, tá? Pega a lista. E para você ver como é que cada uma dessas coisas, ela vai... Como que é a palavra delas. Então, assim, ó. Conselho, advice. Obrigação, obligation, lá, que é o caso do must, né? Prohibition, que é o caso do mustn't ou must not. Permission, que é o caso lá do may, tá? Aí a gente tem possibility, que também pode ser chamado de probability, tá? Então, só essas palavrinhas aqui que elas são importantes da gente memorizar como elas são usadas em prova, tá? Pra gente já ir preparado pra prova, beleza? Então, é isso aí de modal verbs. E aí, a gente chega nos perfeitos, tá? Então, a gente tem aí, começando pelo present perfect, tá? Construção do present perfect, tá? Na verdade, construção de todos os perfeitos. O nosso auxiliar, qual que vai ser? Nosso auxiliar vai ser o verbo to have, tá? Aí, o verbo to have no present perfect, o verbo to have vai aparecer no presente, né? Que é have e has. Depende da conjugação, né? Ali pro he, she, it vai ser has. Pro we, they have. Quando eu estiver falando de past perfect, passado perfeito, vai ser had, né? O verbo to have no passado. E quando eu estiver falando de present perfect continuous e past perfect continuous, vai continuar respeitando aí esse present e esse past. Então, present perfect continuous have e has, past perfect continuous had, tá? Então, vamos lá. Relembrando aí esses auxiliares, ó. Auxiliar vai ser o verbo to have no presente, tá? Então, have, aqui pro I, he, she, it, has, we, you e they, have, tá? O que mais que a gente vai usar para fazer essa construção? Então, eu vou usar o verbo to have no presente, mais o verbo principal no passado particípio, tá? Passado particípio, para quem não lembra, deixa eu lembrar. Então, achei, passado particípio é esse terceiro quadrinho aqui da nossa listinha de verbos, tá? Então,
Aqui o primeiro, ó, vai ser o presente, né? O infinitivo, passado simples e o passado particípio, tá? Então, sempre nos perfeitos a gente vai usar o passado particípio, ok? Então, a gente tem aqui, ó. He has become the youngest governor in the state of Minnesota. Então, ele se tornou o mais jovem governador do estado de Minnesota, tá? Outro exemplo. I have had this car for years. Então, eu tenho tido esse carro por anos, tá? Então, olha lá. O meu verbo to have no presente, tá? I have. Mas o meu verbo to have no passado particípio, posso ter, assim? Pode. Um tá funcionando como auxiliar, outro como verbo principal, tá? E aí, eu tenho essa construção do present perfect, tá? Beleza. E para que eu uso esse present perfect, tá? O que a gente tem que saber é que o present perfect, apesar de ter esse nome present, ele é um passado, tá? E o que difere ele, então, do simple past, do passado simples, para um passado perfeito? Porque o passado simples, ele aconteceu lá atrás e acabou lá atrás. Então, assim, eu viajei para os Estados Unidos em 2002, tá? Então, I traveled to the United States in 2002, tá? Então, viajei. Minha viagem foi em 2002, acabou em 2002, não tem nada a ver com presente, tá? O present perfect, ele é um passado, só que é um passado que nos conecta com o presente de alguma forma, tá? Então, ele é um passado diferente, tá? Então, olha só isso daqui, ó. Present perfect. I haven't seen her since January. Então, eu não tenho visto ela desde janeiro. Então, desde janeiro até agora, eu não a vi, tá? Então, aqui eu usei esse I haven't seen her since January para expressar isso, que desde janeiro até agora, desde o passado até o presente, esse passado nos conectando com o presente, eu não a vi, tá? Se eu quisesse falar que eu não a vi em janeiro, aí tudo bem eu usar um passado simples, porque olha lá, I didn't see her, aí eu já não poderia usar o since, né? Porque o since, ele tem essa pegada, esse negócio de desde janeiro. Então, desde janeiro até agora, tá? Então, eu não poderia usar o since. Mas, eu poderia colocar assim, ó, I didn't see her, então eu não a vi em janeiro, in January, tá? Se tirando esse since aqui, in January. Então, eu não a vi em janeiro. Aí estaria correto, tá? Mas como eu usei o since, esse desde janeiro, ele tá me conectando o passado com o presente, ok? E aí eu peguei justamente nesse slide aqui, que tem algumas expressões que fazem justamente isso, que nos conectam o passado com o presente. São elas, ó. Recently, recentemente, tá? Desde ali do passado até agora, nesses últimos tempos, recentemente. Lately, ultimamente, que ele tem o mesmo efeito desse recently aqui, tá? Então, in the last years. Então, in the last 2 years, nos últimos 2 anos, até hoje, tá? Isso fica implícito. Nos últimos 2 meses, in the last 2 months. Nos últimos 2 dias, in the last 2 days, tá? Posso usar, ó, years, igual eu usei aqui. Posso usar months, meses, weeks, semanas, days, dias, tá? Então, é uma expressão também que conecta passado com presente. Tenho aqui o since, que significa desde, tá? O yet, que é geralmente usado em frases negativas para expressar ainda, tá? Aí vocês vão lembrar, pô, mas eu já vi esse yet aqui em outra ocasião, tá? O yet, ele vai estar lá naquela nossa aula de palavras importantes, usado como um connector, tá? Como no entanto, tá? Mas aqui vai estar sendo usado como ainda. A gente tem que aprender a ler. No português, a gente também tem palavras que têm vários significados, dependendo de onde você usa, no inglês também, tá? Então, o yet aqui no sentido de ainda, em frases negativas. Eu não terminei minha tarefa ainda. Lá de trás até agora, eu não terminei minha tarefa, tá? So far, até agora. Então, desde lá de janeiro até agora, so far. Ok? E é isso aí. Isso que é importante a gente saber do nosso present perfect. Ele conecta nosso passado com o nosso presente. E você geralmente vai encontrar essas expressões aqui em prova. A forma negativa do present perfect, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o auxiliar. Tem auxiliar? Tem. É o verbo to have, né?
E aí, a gente pega esse verbo to have e coloca um not após ele, porque aí a gente já tem a negativa. Pronto, tá? Então, aqui, ó. I have not seen her. Então, eu não tenho visto ela, tá? Desde janeiro, since January. Então, ó, I have not. Posso usar a forma contraída? Haven't. Posso, tá? Então, ele não tem visto ela, ó. He has not seen her. Ou então, he hasn't seen her, tá? Nós não temos a visto. We have not seen her. Or we haven't seen her. Ok? Então, você só tem que fazer isso. Você tem que procurar o seu auxiliar aí do present perfect, tá? Né? Que no caso de todos os perfeitos é o verbo to have. E colocar um not após ele. Ou fazer as contrações, como a gente viu aí acima. Aí acima não, né? Porque tá aí abaixo, querida. Então, vamos lá. A forma interrogativa, tá? Interrogative form do present perfect. Com a forma interrogativa, a gente faz da mesma forma. A gente localiza aí o nosso auxiliar, né? Então, eu tinha ali a frase na afirmativa. I have seen her. Então, eu tenho visto ela, tá? Localizei o meu auxiliar, que é o have, né? O que eu faço? Passo ele lá para antes do sujeito. Pronto, já tenho a minha interrogativa, tá? Ok, querida. Vamos lá, ó. Have I seen her? Então, eu tenho visto ela. Sério? Desde lá do passado até hoje? Tá? Já tenho minha interrogativa. Ó, mesma coisa aqui, ó. Has. Vou usar com has agora. Has he seen her? Então, ele tem visto ela, tá? Então, eu só acho meu auxiliar, coloco para ele antes do meu sujeito, tá? Então, é isso que é importante aí. Deixa eu só dar uma olhadinha, não tem mais nada não, tá? É importante a gente saber que no present perfect, ele liga nosso passado com o nosso presente. Os auxiliares sempre dos perfeitos vai ser o verbo to have, tá? No caso do present perfect, vai ser o verbo to have no presente. Ou have ou has. Pronto, tá resolvida a vida aqui no present perfect. Beleza. Agora, vamos aqui no past perfect, tá? O past perfect, ele é o perfeito, né? Então, o auxiliar dele vai ser o verbo to have. Só que ao invés de ser o verbo to have no presente, que a gente tinha lá no present perfect, a gente vai ter o verbo to have no passado. Olha lá os auxiliares aí, ó. Had, tá? E passado é a mesma coisa para todos. Já falando sobre isso, né? Então, é had para todo mundo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um auxiliar do verbo to have, que é o had no passado, e o meu verbo no passado particípio, tá? Que aqui no caso é felt, tá? Do verbo to feel, que é sentir. Passado particípio do verbo to feel é felt, tá? O que é importante aí a gente saber do past perfect? O passado perfeito se refere a um passado que aconteceu até um outro ponto no passado. Então, eu tenho dois passados, tá? Duas coisas que aconteceram lá no passado. Um, que é o passado simples, tá? E outro, que é o passado perfeito, tá? Então, o passado perfeito, eu tinha ido dar uma volta quando começou a chover, tá? Então, esse eu tinha ido dar uma volta, ele aconteceu o primeiro de todos, né? Eu tinha ido dar uma volta, aí começou a chover, aí eu voltei para casa, tá? Então, olha a ordem cronológica. Meu primeiro passado, eu tinha ido dar uma volta, ele é o meu past perfect, tá? Porque ele é um passado que aconteceu antes de outro passado. Eu tinha ido dar uma volta quando começou a chover, tá? Então, não tem nenhuma relação com o presente, igual o present perfect tinha, né? O past perfect, ele tem uma relação cronológica com outro passado. Ele sempre acontece antes de outro passado, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo, ó. Usado para mostrar a relação cronológica entre dois eventos ou situações no passado. Dois eventos, situações, ações no passado. Então, olha lá. Tom had offered to help, but Jim refused. Então, Tom tinha se oferecido para ajudar, mas o Jim se recusou, tá? Para o Jim poder recusar alguma coisa, o Tom tem que ter oferecido, né? Então, o que aconteceu primeiro, ó? Tom had offered to help. O meu primeiro passado, o passado que acontece mais no passado lá do mundo, vai ser o meu passado perfeito, tá? Então, had offered. E aí, depois, você vai ter um passado lá, que pode ser o seu passado simples, né? Ó, Jim refused. Ou pode ser um passado continuous, pode. Past continuous também pode, tá?
O importante é isso, ter dois passados e um ter acontecido antes do outro. E o primeiro passado lá, o que aconteceu mais antes de todos, ele vai ser o seu past perfect, ok? A forma negativa aí do past perfect, como é feito? A gente acha o nosso auxiliar. Qual que é o nosso auxiliar? É o verbo to have no passado, né? Então, o verbo to have no passado é had. E aí, para fazer a negativa disso, é acrescentado o not, tá? Então, I hadn't driven. Então, eu não tinha dirigido pra longe, sei lá. Então, a gente tem aqui, ó, o had not e o passado particípio do verbo, tá? I had not driven. Ela não tinha dirigido. She hadn't driven. Você não tinha dirigido. You hadn't driven. Ou had not, tá? Aí a gente também tem a interrogativa do past perfect, tá? Então, olha lá. Eu tinha ficado pior, tá? Ó, I had gotten worse. Ó, eu tinha ficado pior. Aqui uma afirmativa. Para eu fazer a interrogativa, o que eu preciso? Achar o meu auxiliar, verbo to have, tá? Eu pego esse meu auxiliar e passo antes antes do sujeito, ó. Had I gotten worse? Então, eu tinha ficado pior quando outra coisa lá no passado aconteceu também, tá? Então, essa aqui é a minha interrogativa, ok? Legal a gente ver aí como que esse past perfect ele aparece na prova, tá? Então, dá uma olhadinha lá. Acho que vocês têm acesso aí a esse meus slides. Se você não tiver, pode pedir, tá? Que eu mando. Mas é legal você saber como é que isso cai na prova, tá? Vou dar um exemplo aqui, bem rapidão, ó. De acordo com o texto, aí você tem aqui, ó. Some terrorists had lived in the United States for more than a year. Então, alguns terroristas tinham morado nos Estados Unidos por mais de um ano. Então, isso significa que os terroristas... Então, aqui, ó. Ele quer que você entenda que esse had lived, eles tinham morado nos Estados Unidos por mais de um ano, até que outra coisa também no passado aconteceu, tá? E aí ele vem aqui, ó. Quem não lembra desse texto, eu acho que ele tá falando dos atentados, né? Então, alguns terroristas tinham morado nos Estados Unidos há mais de um ano quando o atentado aconteceu, tá? Tudo ali no passado, só que o had lived, eles já tinham morado antes do atentado acontecer. É isso que ele quer que você entenda, tá? Então, olha lá. Significa que os terroristas moraram nos Estados Unidos antes dos ataques? Ainda estavam morando nos Estados Unidos quando a tragédia aconteceu? Tinham planos de se mudar para a América depois dos acidentes mortais? Pretendiam morar nos Estados Unidos? Você tá vendo? Ele coloca ali a frase no past perfect para você e ele quer que você interprete, ele quer que você saiba que o past perfect, ele se trata de um passado que aconteceu antes de outro passado, ok? Então, é só de past perfect. E agora aí a gente chega no present perfect continuous, tá? Vamos lá. Para construirmos uma frase no present perfect continuous, é importante recordarmos a construção do past present perfect, né? Então, o que ele tá querendo dizer aqui? Que ela é parecidinha ali com a construção do present perfect. O seu verbo auxiliar ainda é o verbo to have, tá? Você ainda usa o verbo no passado particípio, tá? Só que agora esse verbo no passado particípio vai ser um verbo fixo, tá? E depois o seu verbo com o ing, tá? Aqui, ó. Então, I have, e o verbo no passado particípio vai ser sempre o been, tá? Então, eu tenho estado morando, tá? She, he, she, a conjugação é has, né? Então, she has been living. We have been living, tá? Então, essa é a construção aí do present perfect continuous. Ok. Pra gente entender, fazer essa diferença aí do present perfect pro present perfect continuous. Vamos ver primeiro a semelhança, tá? A semelhança entre os dois é o seguinte. Os dois usam
Os dois são usados para conectar o nosso passado com o nosso presente, ok? Então, we have worked hard. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. We have worked hard all of our lives. Então, nós temos trabalhado duro por toda a nossa vida. Então, desde lá do passado até hoje, nós trabalhamos duro, tá? Olha só esse daqui, ó. We have been working hard on this project. Nós temos estado trabalhando duro nesse projeto, desde lá do passado até hoje, tá? Então, o present perfect simples e o present perfect continuous, eles têm essa mesma função de conectar uma ação que começou lá no passado até o presente. Agora que a gente já viu a semelhança, que os dois, eles são usados para isso, para falar de um passado que acontece até agora no presente, qual que é a diferença? Quando que usa um e quando que usa outro, tá? A diferença, ela é muito delicada, assim, ela é muito sutil, tá? Por isso, eu acredito que é por isso que eles não tenham ainda feito essa confusão em uma prova, tá? Porque é muito sutil, é muito difícil de você fazer essa diferença, tá? Não porque seja gramaticalmente difícil, mas porque é uma situação que por ser muito sutil, ela não tem essa diferença por muitas vezes, tá? Então, olha só. Mas, tá? Gramaticalmente, o que eles falam pra gente ali na gramática é que quando aqui, ó, we have worked hard all of our lives, esse present perfect simples, ele pega o seu passado, liga esse passado ao presente. Então, nós trabalhamos duro desde lá do passado até hoje, tá? E é isso aí, isso é uma verdade absoluta, tá? E quando você fala, ó, we have been working hard on this project, então nós temos estado trabalhando duro nesse projeto, quer dizer, desde lá do passado eu trabalho duro nesse projeto até esse momento e vou continuar trabalhando. Então, ele dá essa ideia de uma ação inacabada, de alguma coisa que ainda vai continuar, ok? Ok, olha só, outro exemplo bem legal aqui. She has been remodeling the house recently. Então, ela tem estado remodelando, reformando a casa ultimamente, tá? E olha aqui, ó. She has remodeled the house. Então, ela reformou a casa, tá? Ela demorou um tempinho, desde lá do passado até agora, para reformar a casa, mas ela reformou, ok? Só que olha aqui, quando eu uso o present perfect simples, eu já tenho uma ideia de que minha ação tá acabada, tá? Ela vem reformando a casa dela do passado até o presente, mas chegou aqui no presente já tá tudo ok, tá reformada, pronta para morar, tá? E aqui, quando eu coloco o present perfect continuous, ele me dá uma ideia de um processo inacabado, que a reforma ainda está acontecendo, tá? Então, ela tem estado reformando a casa recentemente. Já acabou a reforma? Não. Foi desde lá do passado até agora, mas pelo jeito essa reforma aí vai continuar, tá ok? Pra gente fazer a negativa aí do present perfect continuous, tá? A gente sempre vai mexer com o nosso auxiliar. Auxiliar dos perfeitos, qual é? O verbo to have, tá? Então, a gente vai colocar o have not, has not e have not, tá? Pronto, você já tem a negativa aqui do present perfect continuous, tá? Então, ó, I haven't been sleeping. Então, não tenho estado dormindo. She hasn't been sleeping. Ela não tem estado dormindo, tá? Então, temos aqui a negativa, tranquilo. E interrogativa, também mexemos com o nosso auxiliar, que é o verbo to have, tá? Então, pegamos o verbo to have, jogamos ele para antes do meu sujeito, ok? Então, ó, have you been sleeping? Você tem estado dormindo, tá? Então, só faço essa troca aqui, como em todos os outros tempos verbais. Por último, foi sofrido, foi suado, mas chegamos aqui no último. Acelera minha voz aí. A gente tem aí, ó, o past perfect continuous, tá? Então, da mesma forma lá, que o present perfect continuous tinha aquela mesma intençãozinha do present perfect, que era de ligar um passado a um presente, né? Mostrar uma situação que acontecia lá no passado, que vem até o presente. O past perfect continuous tem a mesma intenção do past perfect, tá? Falar sobre uma situação que aconteceu primeiro que outra situação lá no passado, tá? Então, eu tenho duas situações acontecendo no passado. A primeira que acontece é o past perfect. A segunda pode ser, sei lá,
um simple past, um past continuous. Pode ser, tá? Mas um passado. Então, para mostrar essa ordem cronológica aí que aconteceu de duas situações lá no passado, tá? E o past perfect continuous tem essa mesma função, ok? A diferença entre o past perfect e o past perfect continuous também é muito sutil. Eles não colocam isso em prova, cara. E eu vou te falar que não é só em prova militar, não, tá? Você pode pegar prova por aí, pega Banco Central, pega Polícia Federal, pega qualquer prova de concurso, assim, concurso grande, não coloca, tá? Então, já é uma coisa que a gente não vai esperar. A diferença é muito sutil. E eu acho que ia ter tanta gente recorrendo à questão se eles colocassem alguma coisa aqui para decidir entre past perfect e past perfect continuous. Então, não é interessante. Vamos lá. Construção primeiro, né? Então, ele coloca aqui, ó, que pra gente saber o past perfect continuous, a gente tem que dar uma olhadinha ali no past perfect, tá? Então, auxiliar do past perfect é perfeito? O auxiliar é o verbo to have, tá? Mas é passado perfeito. Então, o verbo auxiliar é o verbo to have no passado, que é o had. Estamos aqui com o had. Mais um verbo no passado particípio, que aí pode ser o verbo que for, né? Walked, felt, worked, tá? Pode ser qualquer verbo. Agora, olha lá. Agora aqui um verbo no past perfect continuous, tá? Então, vamos lá, ó. Past perfect. Então, auxiliar é o verbo had, tá? O meu verbo no passado particípio vai sempre ser o been, igual no present perfect continuous, tá? Também é sempre o been, tá? E continuous por quê? Porque aí vem o meu verbo principal com ing, tá? Então, por isso que a gente tem continuous. Present perfect continuous e past perfect continuous é basicamente a mesma construção. A única coisa que altera é que meu auxiliar, né? Que no present o auxiliar tá no presente e no past o auxiliar tá no passado, ok? Uma coisa legal da gente ver tanto pro past perfect simples quanto pro past perfect continuous é que eu posso ter essa contração aqui, ó, de I had e ficar com esse I'd, I, tá? Geralmente as pessoas confundem com o quê? Com o would, lá nas alternativas, né? Então ele coloca aqui, ó. Suponha que lá na sua prova tem essa frase, ó. She'd been walking. Aí ele coloca lá nas alternativas. Esse apóstrofo D aí é o quê? É had? É would? É could? É o quê? Tá? Então, muita gente confunde com would, com could, esses que tem terminação D, tá? Qual vai ser a dica para vocês? A dica olha só. O único desses aí, ó, de would, could, que pode ser seguido de um verbo no particípio é o had, tá? Porque os modais, eles não são seguidos de verbos no passado particípio. Eles são seguidos de verbo ali no presente, tá? Então, eu vou colocar bem assim, ó. I could see you through the glass. Então, eu podia ver você através do vidro, tá? Ou então, vou colocar would, ó. I would see you through the glass. Então, eu veria você através do vidro, tá? Então, o verbo que vai seguir esses verbos modais é o verbo infinitivo sem o to, tá? Ó, sem o to. Lembra, gente, nenhum verbo modal é seguido por um verbo que tem to, tá? Eu esqueci de dar essa informaçãozinha lá, de fazer esse lembrete lá nos modais, mas estou fazendo agora. Ainda estamos na revisão, então tá valendo, tá? Então, vai depender do verbo que você vai ter depois desse apóstrofo D, tá? Vai te ajudar muito. Se for um verbo tipo been, que tá aqui no passado particípio, não pode ser um verbo modal nunca, tá? Que o verbo modal nunca vai ser seguido por um particípio, ok? Então, vamos lá. Past Perfect Continuous, uso. Aqui.
Assim como o past perfect contínuo se trata de um passado que aconteceu antes de outra ação passada. Mas o que faremos para diferenciar um do outro? Olha lá. Past perfect é usado, past perfect simples, tá? Sem o ing lá, sem aquele verbo lá contínuo. Para indicar ações do passado que aconteceram antes de outra ação que também ocorreram no passado, ó. I had finished the text when he arrived. Então, eu tinha terminado o texto quando ele chegou, tá? Então, duas ações no passado. Eu tinha terminado o texto, ele chegou, tá? Então, eu tinha terminado o texto quando ele chegou. Ordem cronológica, o meu past perfect é o primeiro, ok? E o past perfect continuous? Ele é usado para enfatizar a repetição ou a duração de uma ação no passado anterior a outra também no passado. Tá vendo como a diferença é sutil? Olha só. I had been finishing the text when he arrived. Então, eu tinha estado terminando o texto quando ele chegou, tá? Então, olha, esse present continuous, ele dá uma ideia de uma ação continuada. Então, tinha estado terminando o texto, tá? Então, eu não tinha terminado o texto quando ele chegou, tinha estado terminando o texto. Ele dá uma ideia dessa ação continuada, tá? Por isso que ele se chama continuous. Olha só esse outro exemplo aqui, ó. Her friends had called the police when she walked in. Então, os amigos dela tinham ligado para a polícia quando ela entrou, tá? Então, duas ações aconteceram no passado, uma antes da outra. Eles tinham ligado para a polícia, ela entrou, tá? E esse had called aconteceu antes dela ter entrado, tá? Então, eles não tinham nem ligado para a polícia, não estavam preocupados com ela. E olha essa segunda aqui, ó, que tá no past perfect continuous. Então, her friends had been calling the police. Então, os amigos dela tinham estado ligando para a polícia quando ela entrou, tá? Olha só, aqui já dá essa ideia de uma ação continuada. Mesma coisa, ó, duas ações no passado, eles tinham estado ligando para a polícia quando ela entrou, tá? Duas ações no passado. Uma acontecendo antes da outra, eles tinham estado ligando para a polícia, tá? A única diferença é que eles mostram a duração, a continuidade desse ligar para a polícia, tá ok? Então, essa é a diferença entre o past perfect e o past perfect e o past perfect continuous, tá? Não se preocupem entre exercícios para diferenciar esses dois aí, tá? A não ser que ele te dê assim, ó. Her friends had called the police when she walked in. Aí lá nas alternativas ele fala, essa frase aqui tá no past perfect ou no past perfect continuous? Pô, tem ing? Não. Agora, essa daqui, ó, tá no past perfect ou no past perfect continuous? Pô, essa tem ing, então é continuous, tá? Então, o único exercício, mas aí é um exercício mais óbvio, tá? O exercício que eu tô falando que eles não vão te confundir é colocar um gap lá e colocar essas duas opções. Had called e had been calling the police. Aí ele não vai fazer isso, tá? Negativa do past perfect continuous. A gente vai acrescentar o not depois do auxiliar, tá? Então vai ficar had not ou hadn't. E interrogativa do past perfect continuous, eu também só mexo com o auxiliar. Eu só pego o auxiliar que é had e jogo aqui para antes do meu sujeito, ok? Então, essa revisão de verbos foram 2 horas de revisão de verbo, tá? É difícil porque é muito verbo para encaixar aí, mas acredito que tenha dado. Se vocês ficarem com dificuldade ou acharem que alguma coisa não ficou muito legal, queria uma explicação melhor, me fala que a gente faz. Até mais!